Olá, bom dia, meus caros. Voltamos aqui para continuar os nossos debates, discussões a respeito do Brasil na Primeira República. Eu dei uma paradinha naquelas discussões e debates a respeito da política brasileira nesse período. A gente parou lá quando iríamos começar a falar das rupturas intra-oligárquicas, ou seja, das disputas existentes dentro dessas oligarquias, porque esse é um tema que a gente vai voltar quando for falar, sobretudo, do fim dessa Primeira República e do golpe de 1930 dentro do Brasil. Então, já que a gente vai falar dele mais à frente, a gente dá uma parada lá e vem agora para poder falar um pouquinho a respeito da economia do Brasil na Primeira República. Quando a gente começa a falar sobre a economia, a gente tem que ter em mente que essa oligarquia que ascende ao poder, ela faz parte de um grupo econômico que prioriza a atividade agrícola e a atividade agrícola voltada para a exportação. Estamos falando de grandes coronéis que muitas das vezes, e grandes latifundiários que muitas das vezes se dedicam à atividade da produção do café dentro do Brasil, que era a principal commodity então explorada na economia brasileira e destinada então ao mercado externo. Agora, embora o café seja na Primeira República o principal produto produzido e exportado, ele não era o único. A economia brasileira era, de certa forma, tinha uma certa diversificação na sua produção, não era tão monocultura quanto a gente pensa. Havia a produção e a exploração de outros mercados, como é o caso da produção do cacau, da produção da borracha, que foi muito importante na Primeira República, a criação de gado, a pecuária, tanto a pecuária leiteira quanto a pecuária de corte. E a gente já tem também, despontando dentro do Brasil, nesse momento, conforme demonstra a imagenzinha cá em cima, uma atividade industrial. O processo de industrialização no Brasil ele começa, sobretudo, na segunda metade do século XIX e avança se consolidando, sobretudo, entre 1940 e 1950. Se consolidando, o que eu tomo como consolidação aqui, seria a questão do auge dessa produção industrial, de uma política do governo, de uma política do Estado voltada, de fato, para a industrialização do país. Vamos começar então falando sobre esse processo de industrialização, início desse processo de industrialização dentro do Brasil. Lembro a vocês, repito novamente, que o Brasil, no que tange a divisão internacional do trabalho, se enquadrava nesse mundo como um país produtor de produtos agrícolas. Então ele se enquadra como um país agrário exportador, que produz cana, que produz cacau, que produz algodão, que produz sobretudo café, e abastece esse mercado externo com esses produtos ainda muitas das vezes ali na sua base, sem ter um certo melhoramento nesse produto. Me fugiu a palavra aqui agora. Mas, mesmo frente a esse posicionamento do Brasil, essa posição do Brasil nessa DIT, nessa Divisão Internacional do Trabalho, como país agrário exportador, a gente já começa a perceber, em meados do século XIX, ainda durante o período imperial, uma política voltada para o processo de industrialização do Brasil. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse início dessa aula, correto? As origens e a gente começa aqui com essa introdução afirmando que as origens da burguesia industrial brasileira vinculam-se ao próprio setor agrário exportador. O que eu quero dizer com essa afirmação? De que as origens da burguesia industrial brasileira estão vinculadas ao setor agrário exportador. Quando eu falo de burguesia industrial brasileira, eu estou me referindo aos donos dessas indústrias, aqueles indivíduos que vão ser responsáveis por abrir as primeiras indústrias no Brasil nesse século XIX. E dizer que as origens dessa burguesia industrial brasileira, ou seja, que esses primeiros donos de indústrias que vão investir no setor manufatureiro,
dizer que eles estão vinculados ao setor agrário exportador significa dizer que são basicamente a mesma pessoa, ou estão relacionados à atividade agrária exportadora. O que eu quero dizer com isso? Que os primeiros burgueses, os primeiros donos de indústrias, foram, alguns deles, a sua ampla maioria das primeiras indústrias brasileiras, barões do café. Então eram donos de grandes fazendas que produziam café, que pegavam parte do seu dinheiro e investiam na atividade industrial e acabavam com isso abrindo uma pequena manufatura, uma pequena indústria que com o tempo foi se desenvolvendo, foi crescendo. Portanto, na economia, alguns historiadores que trabalham com essa área da economia no Brasil defendem a ideia de que a industrialização no Brasil ela surgiu como por meio de linkages. O que seriam esses linkages? Repare que o termo está cá em cima. O termo linkage se refere à ideia de efeitos de encadeamento. O que seriam efeitos de encadeamento? Efeitos que um produto acaba desencadeando na economia. Então, para eu produzir café, eu preciso ter enxada, eu preciso ter pá, eu preciso ter gente produzindo esse café. Então, e essas pessoas que vão produzir esse café necessitam de roupa, necessitam de alimentação. Então, a produção de um produto acaba gerando a necessidade de outros produtos e outros serviços. E isso é o efeito de encadeamento. Então, para eu produzir café, eu tinha que ter o trem para poder transportar esse café de uma região para outra, o que vai permitir, permitir não só permitir, mas demandar a criação e a instalação no Brasil de ferrovias, de linhas férreas. Para eu produzir esse café, eu preciso de certas ferramentas e certos maquinários, o que vai demandar também a produção desse maquinário. Para eu produzir café, eu preciso de pessoas, e essas pessoas precisam de roupa e alimentação, o que vai movimentar o mercado, que vai movimentar uma indústria têxtil dentro do Brasil. E a indústria têxtil, uma das primeiras a surgirem dentro do Brasil, ela vai ser movimentada não só pela necessidade de você ter esse tecido para fabricar roupa, mas ela vai ser movimentada também pela necessidade de produção de sacos para você poder sacar esse café e mandar esse café para fora do Brasil. Então, nesse sentido, a produção do café, a produção agrícola do café voltada para a exportação, ela acaba exigindo outros produtos, o que leva esses barões do café a investirem em pequenas indústrias para produzir esses produtos que eles próprios necessitavam. Então tem nisso aqui um pequeno processo de industrialização que com o tempo ele vai se avolumando. E aí, uma pergunta que a gente tem que fazer é por que a elite cafeeira investia em atividades urbanas, em atividades industriais ou atividades comerciais? Primeira, como já foi respondida aí quando analisávamos a ideia do linkage, porque precisavam desses produtos para a produção do café. Agora, existem outros motivos que levavam também essa elite cafeeira, esses barões do café, a investirem na atividade industrial dentro do Brasil. O primeiro desses motivos está relacionado à própria característica da produção do café. Na última aula, quando falávamos lá da questão da crise do café no início do século XX, eu disse para vocês que o café ele é um produto de muita elasticidade. O que significa um produto de muita elasticidade? Significa que se eu plantar o café hoje, eu só vou colher esse café daqui a 15, 20 anos. Então, sobretudo no início do século XX, onde não havia ainda uma produção baseada em insumos agrícolas, uma produção intensiva, mas sim uma produção extensiva, o tempo entre o plantio e a colheita acabava gerando ali um período em que você vai ter gastos para manter essa produção, mas não vai ter recursos entrando. Então, eu preciso garantir que nesse meio termo, nesses 10, 15 anos que esse cafezal vai levar para poder produzir, eu tenha também
uma renda para poder me manter. Então, a necessidade dessa renda relacionada à característica da produção do café levou alguns fazendeiros a investirem na atividade comercial, na atividade de serviços e na atividade industrial, porque era uma forma ele ter uma venda para vender um produto, ou ele ter uma pequena indústria que produzia algo para abastecer esse mercado interno dentro do Brasil, fornecia a ele uma renda para poder passar por esses períodos de entre-safra do café. Além disso, outro fator que também leva à necessidade desse investimento em outras áreas, dessa diversificação dos investimentos desses cafeicultores, assim a gente pode se referir dessa forma, está relacionado ao mercado. O café, como eu disse para vocês, ele é um produto agroexportador, ele é um produto produzido no mercado no Brasil e voltado para o mercado externo. E pelo fato dele ser voltado para o mercado externo, ele dependia muito das oscilações de mercado. Dependia do valor da moeda, dependia de crises, não só crises econômicas não só do Brasil, mas da não existência dessas crises econômicas fora do país. Então ele depende de uma série de oscilações de mercado que faz com que você não tenha tanta segurança assim na venda desse café. Embora houvesse um compromisso do Estado, como a gente sabe, na garantia dos ganhos desses grandes barões, esses grandes cafeicultores no Brasil. Mas, em última instância, você ficava dependente dessas oscilações do mercado. Então, todas essas três características, a necessidade dos produtos, o fato do café demorar muito tempo entre a sua produção, a seu plantio e a sua colheita, e o fato dele depender desses mercados externos, acabou levando essa elite cafeeira a investir em outras atividades para garantir uma renda mínima para além desse café. E isso acaba dando início, então, ao processo de industrialização do Brasil. No que tange ao Brasil, a gente vai ter essa industrialização nesse momento concentrada sobretudo na região nordeste do país. Nordeste não, desculpa, não anota isso não. Na região sudeste do Brasil, onde estava o centro, o coração ali da produção de café. A gente vai ter, despontando nesse momento para as atividades industriais dentro do país, o Rio de Janeiro, São Paulo e, sobretudo, Minas Gerais. Por que, sobretudo, Minas Gerais? Porque eu costumo brincar quando eu estou falando sobre a produção de café, eu acho que eu já brinquei com vocês, que os pezinhos de café eles quase que andaram pelo território brasileiro. Porque a gente tem uma produção que ela é uma produção extensiva. Então, como que se dava essa produção? Você produz em uma área, quando aquela área deixou de produzir porque o solo ficou infértil, eu abandono aquela área que eu estava produzindo antes, desmato a área seguinte e produzo café nessa nova área onde o solo ainda está fértil. Isso foi fazendo com que o café fosse entrando para dentro dos sertões do Brasil, fosse partindo ali do Rio de Janeiro e partindo do Vale do Paraíba Paulista e migrando para regiões como Minas Gerais e o oeste paulista, a produção de café no oeste paulista. Então, nesse sentido, o Rio de Janeiro acabou fazendo parte da primeira leva de café que foi produzida e explorada dentro do Brasil. Então, o Rio de Janeiro, de certa forma, tinha uma produção de café mais antiga, que no início do século XX, quando se fortalece essa questão da industrialização dentro do Brasil, o Rio de Janeiro já estava decadente nessa produção do café. Então, nesse sentido, já não tinha tantos recursos para serem investidos assim, que permitissem voltar para essa produção do café, nesse sentido dos linkages. Então, o Rio de Janeiro acaba, nesse momento, não despontando como pioneiro no processo de industrialização. E aí, o pioneirismo nesse processo de industrialização ele vai ser colocado, sobretudo, nas regiões de Minas Gerais e na região de São Paulo. Em Minas Gerais, a gente teve, sobretudo, a região da Zona da Mata Mineira,
a região de onde eu venho ali, a região de Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé, que era uma área que no final do século XIX e início do século XX estava no auge de produção desse café. Então, nesse sentido, houve um investimento muito forte nessa região para o processo de desenvolvimento industrial, voltado, sobretudo, para abastecer as necessidades dessa produção de café. É nesse sentido que se desenvolve na região da Zona da Mata Mineira uma linha férrea que é existente até hoje. É nesse sentido que é aberta na cidade de Juiz de Fora a primeira usina hidrelétrica da América Latina, a usina hidrelétrica de Marmelos. Então, há um desenvolvimento industrial significativo nessa região da Zona da Mata Mineira, comandado, sobretudo, por figuras como foi Bernardo Mascarenhas, que tinha uma importante fábrica de tecidos na cidade de Juiz de Fora, e acabou, Juiz de Fora acabou sendo colocada como a cidade mais industrial do Brasil no final do século XIX, sendo comparada, então, à cidade de Manchester, na Inglaterra, que foi uma das principais cidades industriais durante o período da Revolução Industrial, na Inglaterra. Só que Juiz de Fora acabou perdendo esse pioneirismo e toda essa sua relação com as atividades industriais quando se decidiu construir uma nova capital para o estado de Minas Gerais. E Juiz de Fora acabou perdendo essa condição de principal cidade de Minas, que era o principal centro econômico, coração econômico de Minas Gerais, e decidiu-se então por construir uma nova cidade para ser essa capital. E aí optou-se por construir a cidade de Belo Horizonte no final do século XIX, uma cidade que ficava na região central do estado, portanto permitiria a integração desse estado, e pegou-se então boa parte dos recursos que saíam dessa produção do café, que era cerca de 90% de todo o recurso do estado de Minas Gerais, vinha da região da Zona da Mata Mineira, e o restante do estado era responsável por 10% do restante do recurso. Então pegou-se esse recurso gerados em impostos, gerados em riqueza, com a produção do café da região da Zona da Mata, para se construir uma nova cidade, para se investir em uma outra região, que era Belo Horizonte. E isso acabou criando uma rivalidade muito grande dentro de Minas Gerais entre essas duas cidades. Juiz de Fora, chamada pelo povo da região central de Minas como a região dos curraleiros, a região dos cariocas do Brejo, por estar próximo ao Rio de Janeiro e ter uma relação econômica de proximidade muito mais com o Rio do que com Minas como um todo. Os juiz-foranos chamavam o povo da região central de curraleiro, porque essa daqui era uma região onde havia muita produção, muita criação de gado, onde havia atividade pecuária muito intensa. Então, a criação de Belo Horizonte acabou criando esse centro econômico como uma cidade moderna, como uma cidade planejada, e uma cidade que iria ingressar nesse novo moderno, nessa nova era. E aí voltada já para o futuro, não voltada para esse passado, investindo na atividade urbana, na atividade de serviços e na atividade industrial. E acabou se tornando o coração de Minas ao longo do século XX. No que tange a São Paulo, a gente consegue perceber uma atividade, uma ação um pouco distinta, porque a maior parte da riqueza gerada pelo café no oeste paulista foi investida na própria região onde esse café era produzido, o que acabou permitindo, já em meados do século XX, que São Paulo se tornasse a cidade mais industrializada de todo o Brasil, porque a geração da riqueza, esses 90% que a gente falou de impostos que eram gerados na Zona da Mata e que foram alocados para a construção de Belo Horizonte e do entorno,
em São Paulo, essa riqueza toda foi gerada no lugar e investida no próprio lugar, permitindo então o surgimento de uma grande metrópole naquela região. Então, o processo de industrialização, nesse momento, ele fica concentrado justamente nessas regiões, Minas e São Paulo, sobretudo na região de São Paulo, onde está concentrado até os dias de hoje. A partir de 1920, com a crise do café, a indústria passou a ser responsável pelas demandas de consumo e bens de capital. Então, quando o café entra em crise em 1920, o setor industrial ele passa a ter uma importância maior na economia brasileira, correto? Ao passo que, no final da década de 1920, setores ligados às camadas médias urbanas, a essas atividades comerciais, setores ligados a uma industrialização já um pouco desmembrada dessa área rural, dessas atividades rurais dentro do Brasil, se aliam a forças políticas como a figura do próprio Getúlio Vargas e a forças militares como os tenentes, que se mostravam insatisfeitos com a política de então, e rompem com essa oligarquia cafeeira e promovem então um golpe político, tirando o presidente oligarca do poder e colocando o Getúlio Vargas, que tinha um alinhamento político com os interesses desses novos setores médios urbanos, esses setores industriais. Então, na década de 1920, a gente já vê uma determinada importância dada a essa atividade industrial. A industrialização ela está relacionada também no Brasil à entrada da mão de obra imigrante que começa a acontecer a partir de 1950 dentro do Brasil. Só que a gente vai tomar aqui esses imigrantes não como boa parte da historiografia tomou esse fator imigrante até nas décadas de 1980 e 1990. Os imigrantes não foram os responsáveis pela industrialização do Brasil. Eles auxiliaram nesse processo. Esses imigrantes que auxiliaram no processo de industrialização do Brasil foi, sobretudo, aqueles que tinham uma certa especialização. Junto com aqueles imigrantes que vieram para trabalhar, que foi a maior parte dos imigrantes, que vieram para trabalhar nas lavouras de café ao lado dos escravos, vieram outros imigrantes para o país nesse momento também, que eram buscados a dedos dentro da Europa, que eram pensados lá justamente por ter um conhecimento técnico. Eu disse para vocês que lá atrás, eu disse que essa industrialização ela começa ali na segunda metade do século XIX. Então, de 1850 para frente, que é o mesmo momento em que essa mão de obra imigrante começa a entrar dentro do Brasil, começa a ser atraída para dentro do Brasil. Então, em paralelo a esses imigrantes que vêm trabalhar no campo, que vêm trabalhar nas lavouras de café, vem também alguns imigrantes especializados, torneiros mecânicos, engenheiros, que vão ser buscados na Europa para se enquadrarem nessas indústrias que estavam então surgindo no Brasil, para projetarem estradas, para projetarem indústrias, para projetarem usinas. Então, esses imigrantes, essa mão de obra especializada imigrante que veio, ela veio numa condição melhor do que aquela mão de obra imigrante que foi destinada para trabalhar nas lavouras. E muitas das vezes tinham moradias em bairros específicos, em bairros mais nobres, tinham salários melhores e compunham uma determinada classe média urbana dentro do Brasil ou até mesmo uma elite dentro desse país. E alguns desses imigrantes que vieram também decidiram investir em indústrias dentro do Brasil. A gente não pode deixar de falar isso também. Embora a maior parte da industrialização tenha sido resultado de uma ação interna dessas forças econômicas e políticas existentes dentro do Brasil já ao longo do Império, há também alguns imigrantes que vão investir na produção industrial. Vão abrir pequenas vendas, vão abrir pequenas fábricas, pequenas manufaturas, algumas das vezes para atender as expectativas desses próprios imigrantes, produzir
aquilo que que não era produzido no Brasil, mas que esses imigrantes que vinham da Europa estavam acostumados a consumir. Então a gente vai ter indústrias destinadas a produzir tijolos para construções segundo os padrões culturais europeus. A gente vai ter a abertura de muitas cervejarias no Brasil nesse período, para se permitir o consumo de cerveja, que era um hábito muito comum, sobretudo entre os alemães na Europa. Então a gente vai ter pequenas manufaturas que vão surgir desses imigrantes, e aí a gente vai ter nessas pequenas manufaturas a ação tanto desses imigrantes que vieram como mão de obra especializada, como a ação de imigrantes que vieram para trabalhar nas lavouras, mas aos poucos conseguiram abrir a sua pequena venda, a sua pequena indústria. Mas repare que eu estou falando aqui de uma pequena manufatura. As grandes indústrias, elas estão relacionadas a esse capital cafeicultor já existentes dentro do Brasil nesse período. E aí uma observação muito importante. Como no Brasil a elite cafeeira era, em grande parte, também voltada para as atividades agrário-exportadoras, e, ao mesmo tempo que essa elite era voltada para atividades agrário-exportadoras, ela era também a responsável por esse investimento industrial. Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma elite agrário-exportadora, uma elite cafeeira, e que ao mesmo tempo, uma elite burguesa, uma elite industrial dentro do Brasil também. Então, a mesma pessoa é as duas coisas. Ela é o grande latifundiário, ela é o grande produtor de café, ela é a grande elite agrária exportadora, mas ela é também o grande burguês, o grande dono da indústria. Então, o fato dela exercer as mesmas atividades, não havia um confronto, uma contradição entre os interesses dessa burguesia industrial e os interesses dessa elite agrária exportadora, porque é a mesma pessoa que tem os dois interesses. Então as coisas se confundem muito dentro do Brasil. E alguns historiadores vão dizer que esse é um fator determinante para a gente ter uma ausência de uma identidade de uma nova burguesia dentro do Brasil. E esse seria um dos fatores que dificultaram o processo, que até dificultaram o processo de desenvolvimento industrial dentro do país. Porque essa elite, ela se ligava às duas atividades ao mesmo tempo. Mas quando tinha que bater o martelo por um interesse, ela batia o martelo pela atividade agrária exportadora, que lhe dava maiores recursos e recursos mais fáceis de serem conquistados. Então, em certo sentido, essa falta de identidade dessa burguesia, ela pode ser considerada como um fator limitador do processo de desenvolvimento industrial no Brasil nesses primeiros anos de industrialização. Um fator que foi muito importante para a questão do crescimento e desenvolvimento industrial do Brasil foi a existência da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1919. A Primeira Guerra Mundial, ela estoura na Europa, ela inicia na Europa, no momento em que o Brasil está se aprofundando nesse processo de desenvolvimento industrial. E o que acaba permitindo que o Brasil viva um surto mais intenso de industrialização. Por que o Brasil vai viver um surto mais intenso de industrialização? Porque com a Primeira Guerra Mundial, muitas indústrias dentro da Europa param seu processo de produção para se dedicar a uma produção de alimentos, produção de víveres necessários para aquela guerra. Ou param simplesmente porque a guerra estava acontecendo. Então o Brasil, que importava produtos, ele passa a ter de produzir esses produtos que ele importava antes. E aí a gente passa a ter um processo de industrialização que é muito característico dessa época. A gente vai falar aí de um processo de industrialização que durou cerca de 6 a 10 anos, durante o período em que dura a Primeira Guerra Mundial, que é a industrialização por substituição das importações. Então eu produzo aquilo que eu importava antes, porque não tem quem vende mais dentro desse fator. E esses fatores que estão elencados aqui abaixo acabaram auxiliando no processo de desenvolvimento industrial do Brasil, em que o grande causador desses fatores primeiro a Primeira Guerra Mundial, e acabou tendo como consequência o maior desenvolvimento da indústria brasileira. Quais fatores são esses?
As desvalorizações cambiais, que encareceram os produtos importados. Então a moeda brasileira, ela acabou perdendo valor frente a toda essa guerra, frente a todo esse conflito. E como a moeda brasileira ela se desvalorizou, os produtos importados ficaram mais caros por dois motivos: pela desvalorização, mas porque também ficaram mais escassos em função da própria existência da guerra. A queda dos preços do café no mercado internacional, lembra que eu falei para vocês que esse foi um dos fatores que acabou propiciando o investimento de muitos cafeicultores na atividade industrial, porque o café dependia desse mercado internacional. As pessoas não iam parar a guerra para poder tomar um cafezinho. Para de dar um tiro aí que eu vou ali tomar um cafezinho e depois eu volto para poder voltar à guerra. Isso não acontecia. Os preços do café, então, eles acabam caindo em função da pouca demanda por esse café nesse mercado internacional, sobretudo na Europa, que era o principal consumidor do café brasileiro. O envolvimento de vários países que exportavam para o Brasil na Grande Guerra, o que acabou diminuindo a quantidade de produtos que eram ofertados, então, produtos importados ofertados dentro do Brasil. A guerra no Atlântico, que dificultou o transporte dessas mercadorias, tanto do café que era exportado, quanto das mercadorias que vinham para dentro do Brasil. A expansão do mercado interno. Dentro do Brasil a gente vai começar a perceber uma atividade urbana mais intensa e esse mercado interno em crescimento, então o que também atrai esse desenvolvimento industrial. E a maior presença do capital estrangeiro no mercado industrial, na tentativa de recuperar mercados. E aí a gente vai ter, sobretudo, capital norte-americano. Aqui já com a tentativa de instalação de indústrias multinacionais dentro do Brasil. Então, alguns investidores nos Estados Unidos, uma vez que a Europa estava vivendo essa crise e os Estados Unidos, nesse momento, estavam utilizando a Primeira Guerra Mundial para poder se desenvolver industrialmente também, muitos desses investidores acabaram investindo no mercado brasileiro, visando então maiores rendas. Durante a Primeira Guerra Mundial, estima-se que cerca de 6.946 indústrias tenham se aberto. Calma aí, desculpa. Vamos respirar aqui. Durante a Primeira Guerra Mundial, fundou-se no Brasil quase 6.000 novas empresas. O número exato seria 5.940. Se comparado às indústrias que foram fundadas nos 30 anos, nos 25 anos anteriores, a gente tem quase o mesmo número. Entre 1890 e 1914, fundou-se cerca de 7.000 empresas, 7.000 indústrias no Brasil. Só nos 6 anos da Primeira Guerra Mundial, fundaram-se 6.000 empresas. Então é quase o mesmo número. A gente está falando aí de 20 anos a menos, mais uma atividade industrial muito intensa nesse pequeno período. Para abastecer essa indústria, fundou-se ainda uma série de usinas hidrelétricas. Cerca de 152 usinas hidrelétricas foram fundadas no Brasil entre 1915 e 1920, o que também seria um indício dessa maior atividade industrial brasileira durante a Primeira Guerra Mundial. E para encerrar, a gente precisa ter em mente que esse processo de industrialização ele ficou concentrado nas regiões sudestes, principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, sobretudo na cidade de São Paulo, correto? E só para a gente terminar, eu sei que já está adiantado a hora, mas só para a gente terminar esse slide, que é o último da aula de hoje, como essa atividade industrial se tornou mais intensa, em 1928 foi criada a primeira grande organização para reunir esses industriais e representar os interesses deles, que foi a CIESP, ao Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, que depois acabou se tornando a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E aí os historiadores acabam identificando que a partir de 1928 a gente já tem essa identidade burguesa mais bem formada dentro do Brasil, que permite essa burguesia fundar um projeto político próprio e aprofundar essas suas críticas ao governo oligárquico então existentes.
Essa elite burguesa, a partir de 1928, ela começa a afirmar que as antigas elites agrárias brasileiras seriam incapazes de desenvolver uma efetiva política industrial para o país e conter a crescente agitação operária, com as constantes manifestações desses operários. Então aqui a gente já começa a perceber uma desvinculação daquele interesse entre as elites agrárias e as elites burguesas dentro do Brasil. Por hoje a gente fica por aqui. Não há atividade na aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente conversa a respeito dela, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, uma boa aula, uma boa semana e até a próxima.